Então, assim, por que, a pergunta que não quer calar, por que eu deveria ler Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus? Primeiro, porque é um livro, como eu já disse, que depois que você lê, você nunca mais é a mesma pessoa. A maioria dos livros fazem isso com a gente. Mas no caso de Quarto de Despejo, a gente tem ainda o agravante de ter sido, de ser uma obra que não existe a menor possibilidade de dizer não, foi passado um verniz, né? Foi feito aqui um trabalho para poder o livro não parecer ser tão duro, ou para poder ele agradar a alguns auditórios, a alguns grupos de pessoas. Não, quem lê o livro, né, não vou tirar o desgosto da pessoa, quem lê o livro vai entender o que eu estou dizendo pelo seguinte: ela passou anos tentando publicar os seus escritos. Ela era preta, morava numa favela, vivia catando papelão, mas ela tinha consciência de que o que ela escrevia, de que as coisas que ela escrevia não deveriam ficar só para ela. E que mais ainda, que as coisas que ela escrevia sobre o cotidiano, sobre a vida, sobre a perspectiva que ela tinha, por exemplo, em relação à vida, algumas considerações que ela faz, como é o caso da fala da princesa Margaret, ela sabia que os pensamentos, que as coisas que assombravam ela de dia ou de noite, deveriam também assombrar outras pessoas. Não estou falando de assombro do ponto de vista de filme de terror, estou falando do assombro, do choque, de você ficar chocado de ver a dificuldade de uma mulher para poder matar a fome da filha. E, na verdade, a filha dela, que é Vera, também tinha um argumento parecido com o desse rapaz, o desse Celso, que foi dizer que queria ser filho dela. Na verdade, a impressão que eu particularmente tive quando eu terminei de ler esse livro foi de que ela passou a vida inteira tentando matar a fome dessa moça, dessa menina, dessa criança, e pelo que eu entendi, não conseguia não. Quanto mais ela colocava comida no prato, maior era a fome dessas crianças. E essa moça, essa Vera, ela tinha isso, ela cobrava da mãe: eu tô com fome, eu preciso comer, eu quero sapatos. Quantas mães vocês conhecem que os filhos também não fazem algo parecido, né? No caso dos outros moradores, porque aqui ela faz algumas considerações sobre outros personagens que viviam próximos, e ela também tem essa consciência, né? Ela tinha um rádio que ela comprou com muito sacrifício, ela queria comprar uma máquina de costura, ela queria oferecer mais conforto, ela queria aumentar o tamanho do barraco dela, mas principalmente ela queria sair daquela vida. E uma coisa que eu acho lindo em Carolina de Jesus, ela queria sair dali e ela tinha certeza que um dos caminhos, ou o caminho, o único caminho pelo qual ela iria conseguir tirar a família dela daquela favela, seria através da escrita dela, seria através das leituras que ela fazia, dos livros que ela conseguia encontrar no lixo, dos jornais que ela conseguia trazer para casa e ficava lendo aquelas notícias, porque se ela sabia as notícias, por exemplo, do que se passava no Reino Unido, você imagina então do que ela não sabia a respeito da política brasileira. Tem algumas passagens nesse livro que são dignas de várias notas, de outras conversas que a gente pode ter. Muito interessante essa visão dela. E para quem não sabe, antes que você julgue, só para finalizar esse vídeo, para não se estender demais, eu costumo pedir para as pessoas o seguinte: não julgue um ser humano por ele ser infeliz só pelo fato dele ter dinheiro,
O fato dele andar com a barriga cheia, o fato dele andar com roupas de grife, de marca, dele ostentar alguma coisa, ou talvez ele nem ostente, talvez ele more ali porque ele nasceu ali e acha tudo muito natural, né? É natural para as pessoas, por exemplo, que vivem numa fazenda, é natural assistirem a determinadas situações, como o parto de alguém, de uma mulher ou de um animal, o próprio abate dos animais, para algumas pessoas é considerado normal, enquanto que outros ficam assombrados, né? Como é que pode ver alguém matar uma galinha e depois ir comer essa mesma galinha? Quer dizer, se a galinha for morta escondida de você, não tem problema nenhum. Então, assim, o ser humano é muito cheio de complexos, é muito cheio de pormenores, de coisas aparentemente insignificantes, mas que ficam ali latejando a alma. Então, em defesa, vamos dizer assim, de todos os seres humanos, não apenas da princesa Margaret, que via em um homem, eu acho que o nome dele era Peter, era um dos funcionários do alto escalão da realeza, e ela se apaixonou por ele, mas para os padrões da época, para a vida que levavam, aquilo era um insulto, era um absurdo, né? Não se deveria jamais isso acontecer. Quer dizer, é como se você obrigasse alguém a não ter fome. O fato de dizerem para a princesa Margaret que ela não podia se casar com esse homem, que eu vou chamar de Peter, mas pode ser que ele tenha outro nome. Mas eu acho que era Peter mesmo. Dizer para ela que ele não podia se casar com ele porque ele era divorciado, era casado, ou porque ele não fazia parte da realeza, não é semelhante a dizer para alguém que você não pode desejar um prato de comida, não pode querer comer só porque você está com fome. Quer dizer assim, e a fome até que ainda dá para poder você dizer alguma coisa, porque dependendo da situação, você pode aplacar, como é o caso de Carolina de Jesus, que ia catar papel e por alguns minutos se matava a fome. E com o amor, eu pergunto para vocês, o que se faz? Independente da pessoa ser pobre ou não. Mas vamos levar em consideração que ninguém é pobre, que a pobreza não existe, que isso aqui é uma utopia. Vamos levar em consideração que todas as pessoas um dia possam ser a princesa Margaret. O que fazer com os sentimentos que não se pode viver? Tem um rapaz, tem uma história de um rapaz, umas histórias antiguíssimas, né? Eu gosto de história antiga. Tem uma história de um rapaz bem antiga, que dizia o seguinte, que havia um rei que, acho que era o rei Midas, acredito que sim, que dizia o seguinte, só para finalizar nosso vídeo, ele pediu, ou ele alcançou, né, uma graça, vamos dizer assim, vou chamar assim, ou a felicidade de que tudo que ele tocava virava ouro. É claro que depois ele precisou pedir para outras pessoas fazerem alguma coisa, porque até a comida que ele tocava virava ouro. Então, se ele não morreu de fome, eu não sei do que ele morreu, mas a vida dele não deve ter sido muito boa também não. Outra forma de ver que os extremos não são bons. Não é bom ficar morrendo de fome a vida toda, não é bom ter privações que nos deixam em situação de vulnerabilidade, como também não é bom se empanturrar demais de comida. Aí eu sei que esse rei precisava cortar o cabelo, porque assim, parecido com o meu, por isso que eu tô fazendo aqui, é porque o meu cabelo tá grande demais, tá comprido demais. Mas enfim, diferente de mim, uma das coisas, porque para tudo que você deseja muito, segundo as mitologias, você paga um preço, né? Diz que cresceu nele as orelhas e ficou parecendo com orelhas de burro. E ele contratou um rapaz para cortar o cabelo dele. Aí pediu para ele que não dissesse,
acho que era o barbeiro mesmo, o barbeiro particular, né? Aí disse, olha, você não pode dizer para ninguém que eu tenho orelhas de burro. E o rapaz assim prometeu, né? Não ia dizer não para o rei. Quem é que pode dizer não para o rei? Então, veja bem. Aí, com o passar do tempo, o rapaz não aguentou e ficou com aquilo na cabeça. O que ele fez? Uma noite que ele estava desesperado para contar, porque fofoca é uma coisa que coça a língua, assim. Todo mundo acha bom, né? Falar alguma coisa assim a respeito da vida dos outros. Dizem que é graças a isso que a gente tá vivo, mas enfim. Aí ele foi e encontrou um bambu. E vocês sabem que o bambu é oco, né? Aí ele disse, eu vou soprar dentro desse bambu. Mas se eu soprar dentro do bambu, todo mundo vai ficar sabendo, porque o bambu é oco. Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou cavar um buraco e coloco o bambu dentro do buraco e assim eu sopro. É parecido quando você conta para alguém e pede para outra pessoa não contar, né, a história. Aí assim ele fez. Só que o bambu cresceu, né, o bambuzal ficou bonito e numa noite de ventania, né, quando a sociedade, a cidade menos esperava, ouvia-se o murmurar do vento, né? Midas tem orelha de burro, Midas tem orelhas de burro. Então, eu espero que nenhum de nós tenhamos orelhas de burro, até porque ninguém merece, mas eu espero que vocês possam se deleitar e pensar um pouco sobre essas questões de necessidade, pobreza, vaidade, preconceito e principalmente sobre o quanto é importante você colocar no papel aquilo que você sente. Essa mulher, essa grande escritora, um dia foi apenas uma catadora de lixo. E mesmo as pessoas mais simples, mais humildes, elas podem chegar aos lugares para onde, ou aonde, ou para onde, novamente, elas gostariam de se dirigir. Um abraço, boa leitura.